Noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós temos mais uma apresentação, agora às terças-feiras, e hoje vai ser com o Carlo Babagnoli, na Rota do Âmbar. Carlo, por favor, se apresente rapidinho. Acho que talvez tenha uma outra pessoa que ainda não te conhece, e toque em frente à apresentação. Ok, então boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar sobre Na Rota do Âmbar. Meu nome é Carlo Bavagnoli, eu sou italiano, engenheiro que nunca exerceu engenharia, gosto de viajar, e essas são impressões de viagem, basicamente, complementadas com uma pesquisa, e sempre pedindo desculpas por só saber até a página 2. Essa praça que vocês veem na frente é a praça principal de Cracóvia. Bom, o que Cracóvia tem que ver com a Rota do Âmbar? Na verdade, nem tanto. Ela fica razoavelmente fora da Rota do Âmbar e é uma cidade belíssima, uma das mais bonitas do leste europeu, né? Ela tem um castelo maravilhoso, tem vizinhanças incríveis, tipo uma mina de sal, tipo, para quem gosta ou não gosta, Auschwitz. Tipo, poder esquiar assim, a 1 hora e pouco de distância, uma, enfim, todo o environment que vale a pena, fora a própria cidade, da qual a praça principal que nós vemos aqui tem no meio uma galeria, e nessa galeria você tem maravilhosas lojas do maravilhoso âmbar. Próximo, por favor. Eu não sei se é o meu celular, mas não está chegando. Ah, chegou. Já Beleza. chegou. Aham. Então, do lado direito, tem um mapa muito simplificado que dá uma ideia do roteiro que a gente fez. Então, esse número 1, né? Vocês veem, por exemplo, um roteiro que poderia começar na Dinamarca, em Copenhague, vai para Estocolmo, vai para Helsinki, vai para Tallinn, capital da Estônia, vai para Riga, capital da Letônia, passa por Vilnius, capital da Lituânia, entra na Polônia por Varsóvia e termina em Berlim. Esse é um roteiro mãe do qual a gente executou uma perna, e essa perna vocês veem assinalada em azul do lado esquerdo, né? Ele começa em Tallinn, passa por Riga, termina em Vilnius. Foi a parte do roteiro que nós fizemos. Esse roteiro é muito interessante, o da companhia, porque fica 2 noites em cada capital, bem grosseiramente. E aí acontece o seguinte: durante meio-dia eles contratam um guia de 3, 4 horas para dar um rolê na cidade principal, na capital. O resto é tempo livre do dia, né? A segunda noite você dorme nessa mesma capital e aí você vai de ônibus para a próxima capital, parando em lugares intermediários e chegando se hospedando à noite. Então você fica 2 noites em cada capital, 4 horas em cada capital por conta da excursão, 4 horas por sua conta e 8 horas em dias alternados viajando de uma cidade para outra. A gente escolheu esse roteiro pelo seguinte, que é muito complicado a parte intermediária. Ficar dentro das capitais é simples, mas navegar de uma cidade para outra, passando pelas atrações intermediárias, é uma coisa complexa para ser resolvida com o transporte público. Bom, se vocês olharem de novo o mapa à direita, vocês vão ver o seguinte, que tanto a Estônia, quanto a Letônia, quanto a Lituânia são limitadas pelo Mar Báltico, pela Bielorrússia e pela União Soviética. A União Soviética em 2 pedaços, né? Um pedaço grande que engloba São Petersburgo e um enclave, onde fica Kaliningrad. Então, vamos dizer, hoje em dia, né, para você visitar esses países, ou você vem por Helsinki e entra naquele pequeno corredor polonês que leva para Varsóvia, ou vice-versa, né? Porque as fronteiras com a Bielorrússia e com a Rússia estão
bastante comprometidas hoje em dia. A gente fez essa viagem em agosto do ano passado, uma época muito boa para se viajar. Bom, qual é o roteiro de hoje? Nós vamos falar sobre o âmbar, nós vamos falar sobre o âmbar, os 3 países, os destaques de cada país, o que se come e o que se bebe em cada um dos países. A gente vai falar dos 3 países, curiosidades sobre a capital e mais algumas outras atrações, e vai terminar dando uma pincelada de arte e de história e falar um pouco sobre opressão e liberdade. Próximo, por favor. Já foi. Para mim ainda não, que coisa, esse celular é novinho. Bom, enfim, vamos rezar para que ele venha. E o que a gente vai falar é sobre a rota terrestre do âmbar e sobre o âmbar em si. Você Para acredita que eu mim ainda não também não. recebi? Eu ainda não Também não? recebi. Ah, caramba. Chegou aí, pessoal? Ainda não? Não. Caramba. Oh, meu Deus. Bom, Não. Oi, eu Agora, vou sair chegou, da chegou, apresentação. chegou. agora Chegou, veio. chegou. Tá. Mas assim vai Bom, ser duro. bom, o âmbar ele é conhecido como o ouro do Báltico. Na figura mais à esquerda, vocês veem uma rota que era conhecida já do tempo dos romanos, que ela começava mais ou menos perto de São Petersburgo, que obviamente ainda não existia, né? E ia do Báltico, que banha Estônia, Letônia, Lituânia, né? Para Veneza. Ou seja, ela reunia, de certa maneira, o Báltico ao Adriático. E ela era uma rota extremamente cuidadosa, porque ela passava por uma área totalmente plana, ou quase totalmente plana. Então ela desviava das montanhas, entrava pela Polônia, que não é montanhosa, atravessava a atual República Tcheca, seguia um pouco o curso do Danúbio, penetrava na Eslovênia e passava finalmente por Aquileia e Veneza, onde terminava. E aí havia uma troca intensa de mercadorias nos 2 sentidos, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Essa rota está um pouco melhor exibida no slide à direita, no que nos concerne, ou seja, Estônia, Letônia e Lituânia, beijadas pelo Mar Báltico, e aquilo que está assinalado como elipse é a área onde o Mar Báltico mais deposita âmbar. Seriam nas costas, principalmente da Lituânia e daquele escrave russo que contempla a cidade de Kaliningrad. Vocês veem aí o âmbar no formato bruto, no formato trabalhado, né? E o que é o âmbar, afinal, né? O âmbar é o seguinte: alguns tipos de plantas, em geral lenhosas, produzem resinas. Se a planta é ferida ou sofre uma quebra na superfície, tipo uma rachadura na casca ou coisa que valha, a resina escorre. E escorre ao ar livre. Ela é aquecida pela luz do sol e ela começa a endurecer. E esse processo forma um revestimento protetor sobre a ferida da planta, mais ou menos como as plaquetas fazem com o nosso organismo, né? Ajudando a manter afastados fungos e outros patógenos. Essa resina não é solúvel, ela é pegajosa, e pequenos seres podem ficar presos nela quando ela escorre da casca, goteja no chão ou escorre das raízes. A resina acaba na água. E alguns glóbulos de resina acabam enterrados em sedimentos, como areia de uma planície de inundação, o fundo do mar, o fundo de um lago. Quando mais profunda a resina for enterrada durante milênios, mais pressão e calor. E aí os compostos da resina
reagem quimicamente entre si, formando um emaranhado de ligações moleculares, que é um material duro e vítreo, o âmbar. E esse âmbar pode preservar com fidelidade extraordinária formas das criaturas que ficaram presas nele, que são, em geral, habitantes pequenos e mais esqueléticos de ecossistemas florestais, como aranhas, pulgões, ácaros. Existem, hoje em dia, 4 grandes depósitos de âmbar no mundo. O mais famoso é o do Báltico, de 40 milhões de anos, né, onde até foi encontrada uma lagartixa. O âmbar dominicano, que é um pouco mais novo, de 15 a 20 milhões de anos, e que assume colorações insólitas. A coloração no âmbar vai normalmente do amarelo até o vermelho. No caso do âmbar dominicano, predominam as cores azul e verde. Aí foi encontrada até uma salamandra. Em Burma, 100 milhões de anos, e no Canadá também, e nesses dois se encontram pedaços de caudas de dinossauro, ou seja, até animais que foram extintos, né, aparecem ligados no âmbar. Ok? Eu acho que podemos ir no próximo. Próximo, por favor. Então, nos falamos no comércio marítimo, agora a gente vai falar no comércio terrestre. Numa cidade da tal Alemanha, Lübeck, que está aí representada com uma bolinha branca, começou uma união de comerciantes que se chamou Liga Hanseática. E essa liga começou a predominar sobre o Mar Báltico, monopolizando praticamente todo o comércio do Mar Báltico. Isso nos séculos 13, 14, 15 e assim por diante. No século 13, quem aderiu também foi Hamburgo. E Hamburgo, embora não seja um porto de mar, é um porto fluvial para navios de grande capacidade. E ele aparece como uma bolinha esquerda, bem do lado de Lübeck, né? E com isso daqui, a Liga se expandiu e conseguiu o domínio do Mar do Norte, criando uma série de pequenos entrepostos e de grandes entrepostos, entre os quais Novgorod, atualmente na Rússia, já estamos falando das bolinhas azuis, Bergen, na Noruega, Bruges, na atual Bélgica, Londres, na atual Inglaterra. E era por aí que existia a rota comercial marítima do âmbar, que demorou até o século XVI, XVII, sendo suplantada pelas grandes navegações que iam até, por exemplo, as Índias. Vocês veem à esquerda uma figura que deveria representar uma cidade hanseática, que aparece, por exemplo, na Wikipedia, que eu não consegui interpretar totalmente, e povoados hanseáticos, como, por exemplo, Bergen, na Noruega, né? que aparece na figura à direita. E se essa figura fosse de Lübeck, ou de Gdansk, ou de Hamburgo, que são as grandes cidades da Liga Hanseática, também provavelmente ninguém me desmentiria, porque o formato é exatamente o mesmo. O que trafegava, né, nesse comércio marítimo? No sentido de Báltico, Mar do Norte, trafegava peixe seco, trigo, madeira, ferro, cobre, lã, peles, o que é produzido nesses países bálticos, né? E no outro sentido, iam tecidos, vinha, especiarias e assim por diante. Próximo, por favor. Então, no quadro à direita abaixo, a gente está falando dos 3 países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. São 3 países pequenos, os 3 juntos dão, se tanto, 75% do estado de São Paulo. A população também não é muito grande, né? O mais populoso é a Lituânia, com 3 milhões de habitantes. Capitais: Tallinn, da Estônia, Riga, da Letônia, Vilnius, da Lituânia. Cada um tem características próprias de religião. 58% dos estonianos se declaram ateus. Há bastante cristãos, é a maioria de cristãos na Letônia, mas eles são cristãos protestantes. E na Lituânia,
a grande maioria católicos, até por proximidade com a Polônia, que conviveu com a Lituânia, uma união bastante estável de 1400 até o século XIX. Bom, os três países têm um IDH elevado, primeiro, mais a Estônia, depois a Lituânia, depois a Letônia, e a mesma coisa com relação ao PIB. O PIB estoniano é bastante elevado, próximo do PIB da Itália, próximo de 40, né, que seria o PIB da Itália. Pra vocês terem ideia, o PIB do Brasil é 11, É né? o PIB per capita? Isso, o PIB per capita. Tá. Aí o resto é dizer o seguinte, que são países, todos eles com florestas, mais ou menos metade da Estônia, mais ou menos metade da Letônia, mais ou menos um terço da Lituânia, e por isso abundam parques nacionais, que têm lá suas características especiais, né? São países extremamente irrigados, então há muitos rios e lagos neles. A poluição nesses países é baixa, baixíssima na Estônia. E existem algumas flores, plantas, animais, etc., que são símbolo de cada país. Por exemplo, né, a ruta é a flor símbolo da Lituânia. Ela está aqui à esquerda, embaixo. O capim branco é a ave símbolo da Letônia. A joaninha é o animal símbolo da Letônia também, mas não é qualquer joaninha, ela tem que ser uma joaninha com duas pintas. E é importante que o âmbar ele aparece como mineral símbolo tanto na Letônia como na Lituânia, menos na Estônia, porque normalmente pouco âmbar chega até lá. Que mais? Os três países são estupidamente planos, né? E a planície se estende para baixo na Polônia e se estende para leste também na Rússia. Então, tudo isso é uma planície só, né? Muito simples de ser apoderada durante as guerras. Por exemplo, Napoleão, por exemplo, Hitler penetraram com facilidade por todos esses países. As influências. A Estônia é um país que tem influência de tudo quanto é tipo. Dinamarquesa, sueca, alemã, russa, finlandesa. Com os finlandeses, inclusive, ela compartilha o idioma. Então, aquele idioma é fino-húngaro, que existe na Finlândia e na Hungria, também tem suas raízes na Estônia. A Letônia é mais parecido com a União Soviética, que tem maior influência da União Soviética, e a Lituânia tem aquela influência da Polônia, que foi vizinha e amiga durante muito tempo. Sempre lembrando que elas foram províncias russas, gozaram de um breve período de independência, de 1918 a 1941, e aí tornaram-se de novo províncias soviéticas, né, tornaram-se SSRs, e finalmente conquistaram uma independência em 1991, que dura até hoje, e, e é uma liberdade meio estranha, né? Porque muitos habitantes do local, eles que tanto lutaram pela liberdade, muitas vezes não sabem o que fazer com ela. Do ponto de vista de clima, a temperatura média em Riga, que é o local médio, vamos dizer, dos países bálticos, né? Ele abaixo de zero em janeiro, fevereiro, dezembro. É mais quente em agosto, setembro, outubro, que é quando tem a maior intensidade de chuvas. Mas a gente estava lá em agosto e a gente só assistiu alguns chuviscos e algumas chuvas intensas, mas que não duraram muito. Então, são países para se visitar, eu diria, em qualquer época do ano, desde que você não entre no mar, porque o mar Báltico é extremamente gelado. Ok. Próximo, por favor. Então, vamos voltar aos highlights, né? Os highlights são o número 1, Tallinn e seu centro medieval. Número 2, Riga e sua Art Nouveau. Número 3,
as dunas da Lituânia. Número 4, uma república dentro da Lituânia. Número 5, uma série de cruzes, 200 mil cruzes, das quais provavelmente a gente conseguiu fotografar uma pequenininha de 10 centímetros de altura. E a gente vai detalhar tudo isso daqui a pouco. Sempre lembrando que tanto a região das dunas, quanto o centro medieval de Tallinn, de Riga, de Vilnius, e mais pouquíssimos lugares são sites da Unesco. Próximo, por favor. O que comer? Então, o número 1, pão de centeio. Então, ele é feito a partir de farinha de centeio, malte, sementes de cominho, fermentado até 3 dias. E dizem que o pão de centeio ele traz fertilidade e prosperidade para quem o come. Número 2, peixes defumados. Então, são muito populares aí, principalmente o arenque e a enguia, e também o atum, a truta, o bacalhau. Antigamente, os peixes eram defumados por causa da preservar. Hoje, eles são defumados porque dá realmente um sabor especial. O número 3 é uma sopa fria feita a partir de kefir de leite azedo, beterraba, ovos cozidos, rabanete picado, cebola, pepino fresco. Às vezes é picante, fica umas 2 horas na geladeira, servida fria, coberto de verduras, e tem um equilíbrio ótimo entre o sabor doce, salgado, azedo. Isso assemelha muito ao borscht, mas é frio. Né? O número 4 e o número 5 são pratos estonianos. O quarto é um ensopado de carne moída, de boi e de porco, com creme azedo. O 5 é um purê rústico, com mais cevada perlada e bacon. A Letônia nós achamos extremamente insossa do ponto de vista de comida, mas as sobremesas são muito boas. Por exemplo, essa mousse de leite que abusa, né, das frutas silvestres, que seriam, por exemplo, sei lá, mirtilos, groselhas, morangos, framboesas e assim por diante. Ah, já no 7, né, 7, a gente vê um prato lituano. A Lituânia é o reino da batata, né? Esse é um prato à base de batata, nhoques recheados com carne, queijo, cogumelos, mais bacon crocante, creme azedo, e nós não demos sorte, né? Esse prato que tem um formato de zeppelin, se chama exatamente zeppelin em lituano, ele não agradou, como não agradou a maior parte da comida lituana, e do lado, né, no número 9, eu vejo Dona Patroa saboreando uns pedaços de pão tostado e, e fermentado e temperado, né? E mergulhado num molho. E foi provavelmente a melhor refeição da vida dela na Lituânia, quando a gente não usou a cozinha internacional. E, finalmente, no 8, é um doce extremamente artesanal, que leva 5 horas para fazer, ovos, farinha, açúcar, manteiga. Ele vai virando, né, junto do fogo. É feito em múltiplas camadas e é servido com chocolate derretido e com frutas. Próximo, por favor. E o que se bebe? Né? O 1, 2 e o 3 são os licores nacionais, respectivamente, da Estônia, Letônia e Lituânia, até mais à direita. Né? Todos eles têm elevada graduação alcoólica. Do ponto de vista do Vanatallin, o velho Tallinn, né, da Estônia, ele é feito a partir de rum da Jamaica, ervas e especiarias. Do ponto de vista do bálsamo negro, que é o licor nacional da Letônia, é semelhante à vodka, leva mel e trevo na composição e mais 24 ingredientes. Mesma coisa com o Krupnik da Lituânia, que também é semelhante à vodka, e teores do tipo 40% de álcool. O número 4 é uma bebida típica da Letônia, feita
É um fermentado de pão de centeio e beterraba, extremamente popular na versão infanto-juvenil, que prefere essa bebida à Coca-Cola. O número 5 são as cervejas lituanas, que são de altíssima qualidade. As Viltures nós provamos e realmente é muito boa. O 6 é hidromel, também bastante popular na Lituânia. E não falei nos vinhos, mas os vinhos têm tido reconhecimento internacional, feitos a partir de uvas locais ou até Cabernet Sauvignon, Chardonnay, e facilitadas pelo clima, temperado, pela presença de minerais e pela temperatura fresca, a maior parte do ano. Próximo, por favor. Então, vamos penetrar na Estônia e vamos seguir na linha azul o rumo do tour. E o tour, o que ele fez? Ele fez basicamente Tallinn, que é o ponto de partida, onde chegamos, né? E uma cidade litorânea que chama Pärnu, antes de entrar na Letônia. Outras coisas de interesse são um parque nacional a leste de Tallinn, uma ilha a oeste da Estônia continental, e ainda o que eu representei em Pontilhado, que é uma área universitária, uma área de cidades típicas da Estônia, e que onde são muito populares os esportes invernais. Quais são as grandes peculiaridades da Estônia? Primeiro, o transporte público grátis, que foi implantado em Tallinn e devagarzinho está indo para as outras cidades. A enorme quantidade de top models e de startups per capita. Então, por uma população extremamente pequena como da Estônia, um pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, sem mais top models e 400 mais startups, é o que há. O idioma é um dos 5 idiomas mais complicados para os que conhecem, para os que falam a língua inglesa. A educação básica é a primeira na Europa e uma das top 5 no mundo, junto com o Japão, Coreia do Sul, etc. e tal. Finalmente, a votação está sendo implantada devagarzinho e cada vez mais a votação pela internet, ou seja, você vota sem sair de casa. E da mesma maneira, a certidão de nascimento funciona assim. Quando a mãe volta, ela preenche uma ficha no computador, onde declara o nome do pai e o e-mail dele. Aí, pelo e-mail, o pai é localizado e ele diz, não, sou realmente o pai da criança, e fim de papo, está feita a certidão de nascimento. Então, é um país extremamente descomplicado, extremamente industrializado, quer dizer, um país bom para se viver. Embora o pessoal, às vezes, prefira trabalhar na Finlândia, que fica a 1 hora e pouco de ferry de duração, e o ferry chega a custar 8 euros em cada direção. Então, a pessoa pode trabalhar tranquilamente na Finlândia, ganhando muito mais, e voltar no mesmo dia para casa. O esporte nacional é o carregamento de mulheres, né? Essa figura, embaixo à direita, mostra exatamente como é que funciona a posição típica inventada pelos estonianos, que são campeões mundiais de carregamento de esposas. Com relação à bandeira da Estônia, ela tem 3 cores, onde o azul representa o céu, o mar e os lagos, o preto representa o trágico passado da nação e a jaqueta tradicional dos camponeses estonianos, e o branco representa a busca pela iluminação e virtude, a casca da bétula, que é a árvore do país, a neve, as noites iluminadas pelo sol da meia-noite. Ok, podemos ir para o próximo. Obrigado. Próximo fala de Tallinn. Essa é uma vista aérea de Tallinn. Essa vista foi tirada do 23º andar de um prédio onde ficava o KGB. E ao longe você vê alguma coisa da cidade murada, perfeitamente plana, com suas igrejas como pontos mais altos. E
Do lado direito, aparece na Praça da Prefeitura, no alto da torre, um catavento que se chama Velho Tomás. Os estonianos são muito férteis na hora de aplicar apelidos, né? Então a gente tem esse prédio da prefeitura tipo de 1400 com o catavento de 1530, por aí. Podemos ir para o próximo. Então, no número 1, existe uma torre que se chama Margarida Gorda. Essa torre ela tem uma peculiaridade: diâmetro de 25 metros, altura de 20 metros, espessura das paredes 5 metros. Então, dá uma ideia da força da cidade, né? E ela está do lado de uma das portas principais que dá exatamente para o Mar Báltico. O número 2 mostra, em plena chuva, né, uma, uma representação de estonianos em frente à Embaixada Russa. Isso acontece com muita frequência em qualquer um dos 3 países. Quer dizer, os russos realmente não são bem-vindos, né? O número 3 representa uma farmácia com mais de 600 anos e que durante mais de 300 anos ela pertenceu a 10 gerações da mesma família. Eu vou dar uma ideia do que tinha em estoque por volta de 1700. 25 gorduras, 32 bálsamos, 62 conservas, 128 óleos diferentes, 20 tinturas, 49 pomadas, 71 chás medicinais, abelhas queimadas, cascas de garanhão, porcos espinhos queimados, óleos de minhoca, fezes de cachorro branqueadas, gordura humana e até marzipan, que era conhecido na época porque aliviava dores no coração e porque restaurava a memória. Boa parte desses produtos estão expostos ainda hoje. Finalmente, o número 4 são 2 fotos, uma externa e outra interna, de um restaurante medieval que ocupa uma casa que foi de um mercador no século XV. E nesse restaurante medieval se serve, evidentemente, por garçons vestidos como na época medieval, comidas medievais. Ou seja, por exemplo, não adianta você pedir um prato com uma batata, porque a batata ainda não tinha chegado na época. É um lugar que realmente tem um climão. Vale a pena visitar. Próximo, por favor. Então, do lado esquerdo, outras atrações na Estônia. Dentro da ilha, você tem a cidade com mais paz por metro quadrado. Você tem moinhos de vento. Você tem uma cratera que foi aberta por um meteorito que caiu lá há mais de 4.000 anos. E essa cratera tem 110 metros de diâmetro, embora não aparente. Do lado direito, você tem a cidade, que é a cidade balneária por excelência da Estônia, nada de excepcional para os nossos padrões, mas é o que eles têm de melhor, e é uma cidade que, além de ser um centro balneário, ela tem uma lama que se diz terapêutica. Deve ser o Guarapari deles também. Próximo, por favor. Passamos rapidinho para a Letônia. Então, na Letônia, a gente segue um caminho com 2 paradas até Riga e mais uma parada na direção da Lituânia, sempre em azul, né? Existe um parque nacional perto da bolinha azul mais alta, que vale a pena visitar, é o parque nacional mais bonito da Letônia. Existe uma cidade litorânea bem a oeste, chamada Liepaja, que a gente visitou por nossa conta, e existe, além disso, que mais? Acho que isso aqui é o mais importante. Beleza. Sobre algumas características. Existe Kuldiga. Kuldiga é uma cidade que faz parte da Unesco. Ela fica mais ou menos a meio caminho entre a capital e a cidade litorânea. Ela é uma cidade bem típica da Letônia. Então, quem quiser ver como que era a Letônia de antigamente, que vá para essa cidade, que também é uma cidade Unesco.
Do ponto de vista de características, o que nós temos na Letônia? Um idioma com 5.000 anos, uma alta taxa de natalidade que não refresca muito, porque o pessoal vai migrar para outros países em busca de emprego, principalmente na Suécia, que fica do lado de lá do Báltico, e no Reino Unido. Que mais? Ela tem pessoas extremamente altas, tanto homens quanto mulheres, e as mulheres na Letônia são 20% a mais dos homens. É um povo extremamente festeiro. Existem 300 mil canções folclóricas que foram devidamente coletadas. A internet é rápida e grátis. Existem 500 quilômetros de praias, infelizmente, de água gelada, né? E numa delas, no ponto mais ao norte, pertinho da Estônia, pertinho de uma ilha da Estônia, é algo parecido com Atacama. Você consegue sentir o barulho do silêncio. Deve ser um lugar maravilhoso. A cegonha é extremamente popular e ela comparece em selos, aparece nas moedas e assim por diante. Dois esportes nacionais que são importantes, o hóquei sobre o gelo e o basquete. Enquanto a gente estava lá, eu assisti a Letônia sediando um europeu de basquete, dando uma surra na Itália. Sobre a bandeira da Letônia, ela é um retângulo vermelho carmim com uma estreita faixa branca no meio e é inspirada por uma lenda no século XIII, onde um líder letão ferido numa batalha e enrolado num lençol branco, ele ficou coberto de sangue, mas só nas laterais. A faixa central permaneceu branca. Então, essa deveria ser uma das origens da bandeira da Letônia. Próximo, por favor. A Letônia é bastante ligada ao seu passado anticiático, e uma das coisas que representa o seu passado anticiático é essa número 1, que representa uma fábula de Grimm, os músicos de Bremen, que nunca chegaram a Bremen, na verdade, né? Um, um burro, um cachorro, um gato e um galo, que são considerados superados, né, e velhos pelos donos, resolvem fugir e no caminho encontram uma forma de ficar ricos e felizes. Isso aí é uma fábula dentro de outra fábula que deveria retratar a diferença entre o, o feudalismo dos campos e a Liga Hanseática. A Liga Hanseática, teoricamente, era muito mais igualitária. O número 2 é a Casa Gato. Então vocês veem o gato, né, no alto do telhado expandido à direita, mas eles não era ou não teria sido assim no começo, porque o mercador, dono da casa, queria entrar no grupo de mercadores poderosos que ficavam na frente e não conseguindo, aí ele fez a imagem do gato virada de costas para casa. E só depois que foi admitido restabeleceu-se o equilíbrio. Número 3, dentro de Riga, 100 cidades da Letônia e seus brasões, do lado uma torre de pólvora, que foi celeiro, que foi cadeia, que foi tudo que hoje é um museu. E do lado direito, na Praça da Liberdade, o Monumento à Liberdade, onde a liberdade ampliada lá em cima segura 3 estrelas e representa as províncias formadoras da Lituânia. Ok, podemos passar para o próximo. Capítulo especial Art Nouveau de Riga. Então, o que acontece? Talvez haja outras cidades que são mais famosas, como Art Nouveau na Europa, como Viena e Bruxelas. Mas Riga tem 800 edifícios estilos Liberty, que foram construídos, em sua grande maioria, entre os anos de 1900 e 1905. E existe uma região, um quarteirão, na verdade, onde praticamente todos os edifícios são nesse estilo, nesse Jugendstil, né? Alemão, com cores predominantes, azul e branco, obra
de praticamente dois grandes artistas, grandes arquitetos da época. Então a gente pode ver nessa figura, número um, máscaras, uma cabeça de medusa, águias, um elmo, guirlandas. Em outros elementos decorativos de outras residências, você vai encontrar, por exemplo, uma cabeça de leão que evolui para uma cauda de serpente, esfinges, sátiras, aves de rapina, árvores, sóis sorrindo, elementos do folclore letão e do Oriente, e assim por diante, né? Esses prédios, com o tempo, eles foram abandonados ou tiveram uso indevido, foram devidamente reconstruídos e reaproveitados. Um deles hoje é o Museu de Art Nouveau e tem outros que são residências particulares, como esse número 3. Vocês veem as caixas de correspondência aí. E esse quarteirão é o tipo da visita que merece horas, porque são 4 pedaços de ruas realmente impressionantes, e num deles, oposto à área de Arnavô, existe a Embaixada da Rússia, onde, na época que eu estava, penduraram a imagem do Putin desdentado. Ok. Próximo, por favor. Outros que merecem algum destaque na Letônia, o número 1 é o Versalhes deles. Por volta de 1750, era bastante comum que arquitetos italianos fossem para a Rússia e países vizinhos, e um deles produziu esse palácio, que é realmente o Versalhes deles. O número 2, do lado direito, é um castelo do Conto de Fadas, né? Ele é muito mais bonito por fora que por dentro, aliás, como todos os castelos que a gente visitou, mas ele encerra alguma coisa que tem uma verdade que poderia ser lenda, né? Por volta de 1600, uma menina chamada Rosa, ela se encontrava às escondidas com um jardineiro chamado Vitor, até que ela foi morta por um soldado enciumado. E aí existe uma peregrinação para essa cidade, pertinho do castelo, onde o pessoal leva rosas para Rosa. O número 3 mostra uma cidade litorânea que a gente visitou por conta. Essa cidade, ela sofreu a russificação, que principalmente ao norte, o pessoal criou um forte defensivo, que num determinado momento, e até um quebra-mar, esse forte defensivo, num determinado momento, foi julgado inútil e destruído. Então a gente só vê as ruínas dele hoje. E na parte central da cidade, que é muito mais bonita, você tem esse edifício, né? E esse edifício representa exatamente o Great Amber Concert Hall, ou seja, a sala de concertos do Grande Âmbar. Ele tem um formato esquisito porque o diâmetro não é uma distorção da imagem, realmente vai aumentando de baixo para cima. Existem, é lá que existe, fica a Orquestra Sinfônica da cidade, é lá que são feitos shows e mostras de diversos tipos, né? E o salão principal tem capacidade para 1.000 pessoas e tem assentos de cores diferentes. Eu lembro de azul, vermelho, amarelo e acho que outra cor que eu não lembro mais. Mas, enfim, é um ponto, é um centro cultural da cidade. Podemos ir para o próximo, por favor? Desculpa, enquanto... Volta um pouco, Wagner, esqueci de mencionar. Desculpa, uma coisa importante. Isso. Nessa mesma cidade aí do número 3, existe uma prisão militar que a gente visitou, e essa prisão militar é dos tempos do czar, demorou até 1997, se orgulha de não ter escapado ninguém dela. Fizemos um tour simples de 1 hora, mas existem tours mais complexos, inclusive a possibilidade de você pernoitar das 18 até as 9 da manhã, pagando 40 euros um casal numa cela isolada, pagando 15 euros por pessoa numa cela compartilhada,
ou tendo celas especiais do tipo uma do comandante, uma romântica, pagando 60 euros por casal, e tendo direito também a um café da manhã, que custa 5 ou 8 euros, dependendo se você pega a versão Mushiba ou a versão dos oficiais, mas que é basicamente de pão, salsicha e chá. Vale a pena você fazer o tour se você for intrépido, porque você sofre todo tipo de provocação dos guardas soviéticos, como era naqueles tempos, né? E você tem direito a um banheiro fétido e uma cozinha totalmente nojenta. Próximo, por favor. Bom, estamos indo para a Lituânia agora, então nós vamos fazer um percurso de 2 paradas até a capital. E na hora que a gente chega na capital, a gente faz o tour, se desliga do grupo e faz por própria conta o que eu queria tanto fazer, que é a exploração do Báltico, que é esse trecho mais em vermelho. A gente se centraliza numa cidade e explora ao norte essa cidade letona que a gente discutiu faz pouco, e embaixo é um istmo chamado de Neringa, que tem lá suas peculiaridades. Por exemplo, se você quiser chegar nele por terra, você tem que ir por aquele esclave russo. Mas, por sorte, existe um ferry para carro e outro ferry para passageiros a pé e motocas que atravessa de um lado para o outro do continente para o istmo em 5 minutos. Bom, algumas características importantes da Lituânia. É o reino da batata e da vodka, inclusive a vodka pode ser feita a partir da batata. Existe um perfume nacional, que é a fragrância Lituânia. Não estamos te ouvindo, Carlos. Carlos, não dá para te ouvir. Perdi o contato. Agora sim, agora dá. Voltou. Obrigado. Então, eu perdi o... Existe o perfume nacional da fragrância lituana, que hora para minha filha me ligar, né? Com flores selvagens, gengibre, framboesa, sândalo, almíscar, é um perfume de antigamente. Existem outras características, por exemplo, assobiar. É um hábito rude e aí atrai fantasmas e espíritos. Existem uma outra característica interessante é de você ser educado, espirre. Por que isso? Porque a palavra obrigado em lituano se diz achu. É uma das poucas palavras que eu consigo lembrar. O esporte nacional é o basquete. Então, volta e meia, você tem jogadores lituanos que fazem uma boa carreira na NBA, né? E a bandeira da Lituânia é assim: o verde representa a beleza da natureza, a liberdade e a esperança. O vermelho representa a terra, a coragem, o sangue pela pátria. E amarelo, o sol, a luz e a bondade. Bandeira, para o meu gosto, bem feia. Acho que podemos ir para o próximo. Um minuto só. Tá legal. Eu tô Pronto. correndo um pouco. Não, foi bom? E Tá indo bem. assim como Paris, assim como, desculpe, Riga, da Letônia, era a Paris do Norte, Vilnius é a Jerusalém do Norte. Ela teve uma população de 100 mil judeus num determinado momento, né? Ou pelo menos de 100 mil judeus que foram aprisionados. E da população judia, 30 mil foram confinados num gueto grande, que é aquele que é apresentado com uma cor mais grená, e uns 10 mil no gueto amarelo, menorzinho. E sendo que aqueles que eram produtivos, vamos dizer, cidadãos úteis, estavam no grená, e aqueles incapazes, entre eles os homossexuais, estavam no amarelo.
Esse é o número um. Vilnius também é chamada como Roma do Norte, porque foi construída sobre 7 colinas. Essas 7 colinas são difíceis de enxergar. Eu consegui enxergar uma, mas essa uma valeu por todas. Bom, o número dois é uma série de igrejas. São 2 igrejas com um mosteiro entre elas, e é a famosa igreja de Sant'Anna à esquerda, porque quando Napoleão passou por aí, ele ficou tão impressionado com essa igreja, tanto com o exterior como com o interior, que resolveu levá-la para Paris. O número 3 é Alô Lúcia, é uma Rua dos Literatos, onde existem clubes de literatos, e esse mural, onde existem várias menções à literatura, atuais e antigas, em particular a poetas famosos que passaram por aí, Mickiewicz, que é o cara da liberdade da Polônia e da Lituânia, e Romain Gary, um francês que também andou por lá. E, finalmente, no número 5, a gente tem o Monumento à Liberdade na Praça da Liberdade, e se vocês forem ver com detalhe nas laterais, vocês vão ver pequenos paralelepípedos, né? Quer dizer, retângulos com uma pequena espessura. Alguém tem ideia do que isso representa? Não. Essa é uma homenagem aos contrabandistas de livros proibidos para driblar com censura do governo soviético. Interessante. E o número 4? O número 4 é um portal. Esse portal você pode espionar e, eventualmente, até se comunicar com cidades irmãs, cidades gêmeas, né, que é o que se fala. Uhum. E essas cidades gêmeas, por enquanto, são Lublin, na Polônia, Dublin, na Irlanda, e Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, você espiona e, eventualmente, você faz movimentos que podem ser percebidos pelo outro lado, se ele estiver conectado. Legal. Próximo, por favor. Bom, vamos falar da República dentro da República. Então, existe uma república dentro de Vilnius. Essa república se chama de Usupis. Usupis é um bairro de Vilnius que passou por tudo quanto é passagem, né? Ele foi um bairro de meretrício, e de uma hora para outra ele começou a ser ocupado por artistas. Hoje, dos 7.000 habitantes, 1.000 são artistas. Você vê, por exemplo, à direita, uma mão com um buraco no meio. Essa mão parece autoritária, mas o buraco no meio significa: vem para cá, você está livre para passar, saia da bolha, né? E aí você se compromete a respeitar o limite máximo de 20 quilômetros por hora. Embaixo você tem um anjo. Esse anjo domina o bairro de Usupis. Ele é um anjo com uma trombeta e representa o renascimento e a liberdade artística. Bom, a República de Usupis, ela tem um presidente. Ela tem um hino nacional. Ela tem 11 soldados. Se você levar em conta que a União Europeia tem 13, me parece que 11 soldados devem ser bem suficientes para defender os UPs. Ele tem um parlamento. Esse parlamento se reúne sempre no bar. Ele emite um passaporte não, permite que você carimbe o seu passaporte. Então está o carimbo aqui do lado, né? E você tem que descarimbá-lo na volta, porque senão você não entra, teoricamente, na Lituânia. Mas na Lituânia não existe controle de passaporte, a não ser na entrada e na saída, basicamente. Que mais? Ele foi inaugurado dia 1º de abril, eu não lembro se 97 ou 98. Então já dá uma ideia. O santo patrono é o Frank Zappa. Aliás, existe uma estátua de Frank Zappa dentro da cidade de Vilnius. O membro honorário é o Dalai Lama. Ele foi abençoado pelo Papa Francisco. Ele tem uma constituição de 41 itens que vocês veem do lado da bandeira, naquela fotografia mais ao alto, né? E esses itens cuidam de tudo, basicamente. Eles são muito do tipo ou não. Você tem direito de ser feliz, você tem direito de ser infeliz. Eles cuidam também de animais de estimação, tipo gato e cachorro. Eles, no final,
tem 3 frases muito bonitas que eu não consigo ler daqui, mas enfim, é o não se renda, não... Eu posso ler para você Por as três favor, últimas? lê as últimas 3. Não se renda... Todo mundo pode Não, compartilhar o não, que só as tem. últimas 3. A última linha só. Hã? A última linha, o não se renda. A última linha, não se deixe vencer, não se vingue, não se renda. Perfeito. Então, essa é a Constituição de Uzbekistão, que é uma república dentro de uma república. Vale muito a pena visitar. Próximo, por favor. Opa, caramba, peraí. Pronto. Isso. Então, no interior, a gente teve 3 visitas típicas, mais à esquerda, Kaunas. Kaunas é a velha capital. E em Kaunas você pode andar pelo centro histórico, que é uma delícia, é um lugar que inspira paz, né? Por outro lado, na Cidade Nova, que foi construída ao lado da Cidade Velha, tem uma sinagoga coral caindo aos pedaços, que espero que os 5 euros que cada um de nós deu para visitar ajudem na reconstrução. E existe o Museu dos Demônios. O Museu dos Demônios, ele tem 3.000 demônios trazidos todo mundo, mas não tem nada de macabro. São pequenos demônios de madeira, cerâmica, pedra, são pinturas. Às vezes tem um formato de cachimbos, de quebra-nós, e a gente vê uma escultura de demônios representando Hitler e Stalin pisoteando em cima dos ossos dos lituanos. Bom, o número 2, ele é um castelo maravilhoso dentro de uma ilha, um lugar extremamente romântico, mas para variar, o castelo é muito mais bonito e mais romântico por fora que por dentro. Esse lugar daí, ele foi habitado por caraítas, que é um tipo de judeus que professa o Torá, mas não o Torá oral. Então, o Torá mais antigão, né? E que eles foram instalados aí, mas que devagarzinho eles vão desaparecendo. E na culinária local tem essas deliciosas empanadas. Essas deliciosas empanadas, elas são feitas com legumes, cogumelos, queijo, carne de boi, carne de cordeiro, que foi o que nós experimentamos, carne de frango, cebola, sal e pimenta, e são uma das melhores coisas que a gente comeu na Lituânia. Finalmente, o número 3 é a bendita Colina das Cruzes. A Colina das Cruzes tem hoje 200.000 cruzes. Ou coisa parecida, porque acho que é bem difícil fazer qualquer estatística em cima dela, né? Elas representam a devoção cristã do povo lituano, ou seja, a resistência pacífica do catolicismo, e são um memorial à identidade nacional lituana. As primeiras cruzes, elas foram depositadas pelos familiares de vítimas de uma rebelião de 1831. Essas vítimas, elas foram deportadas para a Sibéria. Então, as primeiras cruzes representam exatamente a ausência dessas vítimas que estão longe. Ao longo do tempo, foram até, foram até celebradas missas, entre elas até o Papa João Paulo II, em 1993. Durante o regime soviético, o local foi considerado hostil e ofensivo. Por 3 vezes, as cruzes foram destruídas e queimadas. A colina foi removida à custa de escavadeiras. E cada vez que acontecia um negócio desses, os lituanos voltavam e botavam mais cruzes. Então, é uma mensagem muito bonita que vale a pena. Embora eu tenha sentido, em termos de energia, uma energia quase negativa. Eu tive dificuldade de permanecer de pé. E isso aconteceu 2 vezes na minha vida. Uma aí e outra em Ebadiânia, quando eu procurei, e quando eu acreditava em João de Deus. Próximo, por favor.
O próximo, nós estamos no litoral. Então, do lado esquerdo, nós estamos no litoral daquele istmo, né? Naquele istmo, a gente tem, no número 1, as dunas, as verdadeiras dunas que a gente não visitou. A gente viu umas dunas mais vagabundas, com uma vegetação rasteira. A gente fez, a partir da cidade principal, uma trilha. Essa trilha está cheia de mensagens, tanto explicativas quanto ecológicas à la Greta, né? Do tipo, por exemplo, não pise na duna, porque você, ao levantar areia, você está interrompendo o ciclo da natureza. Ok, sem exageros. No ponto culminante da duna, você tem um relógio de sol, e daí você tem uma vista que até alcança aquele exclave da Rússia, que fica a uns 2 quilômetros de distância. E você vê todo o istmo. Vale a pena. Teve 2 visitantes ilustres, o Sartre, que foi imortalizado numa estátua pertinho do relógio de sol, e o Thomas Mann, aquele escritor alemão que foi inimigo do Hitler e vice-versa, né? E que se estabeleceu por aí. Você pode visitar a casa dele. O que a gente mais gostou, por incrível que pareça, nesse istmo não foram as dunas, mas foi o que se chama de Morro das Bruxas. Então, tem pinheiros, abetos e esculturas em madeira. Esculturas em madeira maravilhosas, que são repostas a cada período do tempo. E é o tipo de uma trilha que pode demorar 3, 4 horas sem que você se canse. Esse é o número 3? Não, essa é a trilha que você vê as árvores e aquela menina sentada. O Ah, número tá. 3, perdão. É. Perdão. É que eu não enxergo os números aqui. Aham. Não sei se vocês sabem, tá? Eu fui operado recentemente Sim. primeiro de catarata, depois de glaucoma, e eu estou enxergando pouco, É, quase nada com o olho esquerdo. E o meu tá, computador não funciona. Então, eu sou obrigado a olhar o celular. Desculpem, tá tá? certo. Bom, o número 4, aí, ele é o Museu do Âmbar. O Museu do Âmbar fica naquela cidade intermediária que é onde a gente se hospedou, né? E é um museu fantástico, maravilhoso, muito bem cuidado, com alguma coisa do tipo 5.000 peças expostas, entre os quais esse maravilhoso sol de âmbar, né? Um, um barzinho que remete a um barzinho de Paris, e que mais? E uma lenda que permeia tudo isso, que diz o seguinte: existia uma rainha das sereias que vivia no fundo do mar, no seu castelo de âmbar. Ela soube de um pescador que fazia uma pesca predatória, e aí ela sentiu aquela vontade de defender todo o ecossistema, né, do Báltico. E ela foi se encontrar com o pescador e os dois acabaram se apaixonando. E aí o deus do trovão, que é uma figura sempre presente na mitologia da Alemanha, na mitologia nórdica, né? E até no Asterix, né? O deus do trovão, enfurecido, ele se vingou, destruindo o castelo de âmbar. E é por isso que o Mar Báltico, de vez em quando, vai trazendo pedaços de âmbar destruídos do castelo para perto da praia. Próximo, por favor. Estão falando de arte, nós vamos começar da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, a gente. Bom, antes disso, a invasão alemã-russa na Segunda Guerra Mundial provocou uma boa parte da elite cultural, tanto da Estônia, da Letônia, da Lituânia, e eles foram voltando aos poucos, e a partir dos anos 60, a gente teve uma renovação. Essa renovação em todos os sentidos da arte. Então, temos do lado da literatura um livro que eu escolhi como exemplo, não li, mas é representativo da literatura estoniana, o Bobo Duxar. Do lado direito, a gente tem uma pintura de um cara que é surrealista, ele costuma fugir da realidade, né?
E essa daí é do tipo, meus pés estão no chão, mas minha cabeça sonha. No meio, a gente tem coisas típicas da arte estoniana, que além do folclore extremamente rico, eles têm um teatro de ópera e balé que está representado abaixo, sendo que o balé da, de Riga é o terceiro do mundo, depois do de Kirov e do Bolshoi. E em cima vocês veem alguma coisa que os cinéfilos certamente vão reconhecer. É uma cena de quem? Que filme é esse? Não sei. Coração do Potemkin, Ah, do Eisenstein. sim, Esse mesmo Eisenstein, o Sergei Eisenstein, que é filho daquele Mikhail Eisenstein, que é o responsável pela boa parte dos edifícios Art Nouveau de Riga. legal. Então, é arte na família. Do lado mais à esquerda, a gente tem uma pintura chamada Rex, que não vai dar para detalhar, mas, enfim, existem os quatro elementos fundamentais: a água, o ar, a terra e o fogo. São mais difíceis de enxergar tirando a água e a terra. Existem, no meio, bem no meio, dois tronos, um trono mais branco e um trono mais escuro, que representa exatamente o reino da luz e o reino das trevas. E o reino da luz como centro do universo e o eixo do mundo. Aí a ideia do pintor que se chama Churlonis, que por sinal é um grande músico, que nem o Kandinsky, que o Zé Luiz apresentou outro dia, né? É, ele vai combinando, ele vai fazendo um sincretismo religioso, pegando o que tem de aproveitável para ele, né, das várias religiões, da mitologia hindu, da mitologia egípcia, dos escritos teosóficos, da astronomia, de outros campos da ciência, da própria experiência e imaginação, e cria essa obra-prima que se chama Rex. A Lituânia também teve o padrinho do cinema americano de vanguarda, que foi um tal de Mecas, que foi colaborador do Warhol, do Lennon e do Dalí, entre outros. Próximo, por favor. Falamos pouco de arte, vamos falar agora um pouquinho de história. Então, no século I, o Tácito, um historiador romano, né, já fala do ouro do Báltico, já fala do caminho terrestre do Báltico. No século XII, começa a cristianização, entrando pela Lituânia, passando pela Letônia, indo até a Estônia. Essa cristianização ela fica mais forte na Lituânia e na Letônia, e na Letônia aparecem os tais Cavaleiros da Espada, que ocupam no central a parte verde. Esses Cavaleiros da Espada são similares, são um genérico dos Templários, né? Mas o brasão deles, nas cores branca e vermelha, as cores comparecem na bandeira da Letônia. Embaixo existe uma cidade lituana típica da época com seu castelo, mais um castelo que vale mais a pena ver por fora que por dentro, mas que dá uma ideia de como eram as fortificações da época. Então, enquanto a Letônia ia se debatendo e os cavaleiros da espada iam sendo suplantados aos poucos pelos cavaleiros teutônicos que vinham da Alemanha, a Lituânia engordava. Então a Lituânia chegou a ter saída até para o Mar Negro. Ela dominava um pedaço da Bielorrússia, ela dominava um pedaço da Ucrânia, incluindo Kiev e o porto de Odessa, né? E, e por conta de casamentos, ela se emparentou com a Polônia. Então tinha um rei comum que dominava todo um pedaço grande dessa área, principalmente nos séculos XV, XVI e comecinho dos XVII. No final do século XVIII, a Rússia fica dona do pedaço, né? e, e vai ficando, né, até 1918,
quando os três países proclamam o que seria a primeira independência deles. Essa independência não é duradoura. Quer dizer, aproveitando a Segunda Guerra Mundial e o pacto que faz com a Alemanha, a Rússia toma conta das três, as três tornam-se SSR, né? e, e ficam até 41, quando a Alemanha invade, fica dona do pedaço até 44. Em 44 volta para a União Soviética, aí elas se tornam repúblicas socialistas soviéticas. Aí a Lituânia é redesenhada, ela ganha um pedaço da antiga Polônia, onde ficava Vilnius. Então, a capital a gente deve à União Soviética, a atual capital a gente deve à União Soviética. E aí existe uma revolta constante que culmina em 1991 com a liberdade. E aí, paulatinamente, elas entram no euro, na ONU, enfim, na OTAN e assim por diante. Hoje em dia, o euro é a moeda das três, né? Ok, o que mais que a gente pode falar aí? Ah, sim. Que o que contribuiu muito para a segunda independência foi a abertura soviética, tanto econômica, né, perestroika, quanto a transparência política e democrática da glasnost. Isso começou com Gorbachev, mas foi efetivado e referendado pelo Yeltsin. Próximo, por favor. Bom, nós estamos falando agora de opressão e genocídio, né? E temos no começo o contraste com os prédios que foram da KGB e também serviram para os alemães. O número 2, ele é uma coisa curiosa que foi descoberta mais ou menos recentemente. É, era um antigo poço de combustível que foi convertido para ser usado pelos alemães como valas comuns, onde eram depositados os mortos. Dizem que entre 1941 e 44, presos em Vilnius pelos nazistas foram levados nesse local uns 100 mil, incluindo 70 mil judeus e milhares de prisioneiros russos e poloneses. Aí, quando em 1943 ficou mais ou menos claro que a Alemanha ia perder a guerra, os alemães tentaram encobrir as evidências do extermínio em massa e forçaram 80 prisioneiros judeus a exumar cadáveres, queimá-los e enterrar suas cinzas. E esses prisioneiros sabiam que quando terminassem eles também seriam mortos. E aí fizeram um plano de fuga que consistia num túnel que foi cavado, um túnel de 35 metros de comprimento, que foi cavado durante quase 80 dias por 40 pessoas com as mãos e com colheres que eles encontraram do pessoal que eles exumaram, né? E os 80 prisioneiros escaparam pelo túnel, mas eles foram perseguidos pelos guardas alemães e 68 foram mortos. 12 conseguiram escapar pela floresta, 11 contaram história, inclusive um que disse que um dos prisioneiros reconheceu a esposa e a irmã entre os corpos. No 3, o ritual de tortura, o quintal onde o pessoal recebe sol 1 hora por dia, uma cela especial com a pior variedade dessa cela é aquela onde prisioneiros nus tinham que ficar em pé sobre uma pequena base de metal dentro da cela de água gelada por fios a fio, tentando se manter acordados para não cair na água que congelava. E, finalmente, a 3, que é a sala de execução, que vocês veem nitidamente na parede os buracos das balas e nitidamente no chão os orifícios para escoamento de sangue. Bom, eu passei por tudo isso, eu visitei tudo isso que era possível para ter uma ideia de como é que seria a KGB, como que seria o domínio dos alemães. Mas o que mais me impressionou foi aquilo que nós temos à direita, o número 4. No número 4, a pessoa que está entrando mais perto sou eu,
ele está entrando num lugar que tem um formato de trem, de vagão para transporte de prisioneiros. E exatamente nesse lugar está escrito o seguinte: além dessa porta, a terra geme. E realmente é o lugar mais lúgubre que eu encontrei. Você entra dentro do vagão, você assiste algum audiovisual que não acrescenta muito, e aí você vai pelo campo adjacente, onde tem uma série de esculturas de concreto armado. E você vê uns 4 exemplos dessas esculturas, muito evocativos, né? E tem uma armação de concreto armado que você, à medida que você aproxima, você sente o barulho de um coração pulsando. Impressionante. Isso é na Letônia. Próximo, por favor. Bom, existe a resistência. O primeiro é um exemplo de um bunker, né? De um abrigo subterrâneo. Mais à direita tem algo que é o Monumento da Liberdade em Tallinn. Como eu apresentei os Monumentos da Liberdade em Riga e em Vilnius, eu quis também apresentar o de Tallinn, mas não me pareceu nada especial. Daí eu fui atrás do hino da Estônia. O hino da Estônia, ele é um hino de orgulho, ele fala de Deus e ele, por incrível que pareça, fala de defesa. É um hino extremamente moderno nesses tempos, onde a gente está vendo o te vira Ucrânia, te vira Taiwan, te vira Groenlândia, e onde a presença dos russos do perto, onde a Bielorrússia certamente não é nenhum tipo de anteparo, é uma ameaça que o pessoal tem que cuidar, noite e dia rezando para continuar essa independência de 30 e poucos anos, né? Na verdade são 36, né? E esse mapa, pintado com as cores das bandeiras, mostra exatamente uma comemoração desses 35, agora 36 anos de liberdade, né? Vamos ver, de liberdade não, de um evento especial que nós vamos ver no próximo slide. Nesse próximo slide eu me associo a todas as pessoas, aos 2 milhões de pessoas, dizem, que ocuparam todo o caminho entre Tallinn e Vilnius, sem deixar buracos. Então, é uma coisa impressionante se você pensar que são 600 quilômetros entre uma cidade e a outra, e são 2 milhões de pessoas, havia um espaço de... Cada pessoa ocupava um espaço de 30 centímetros, o que é impressionante. Mas o mais impressionante é que isso aconteceu em 1889, onde não existia internet, onde não existiam redes sociais. Então, deve ter sido um exercício de logística extremamente bem concatenado. E aí nós vamos para o slide seguinte, e final, onde eu falo muito obrigado. Ativo. Muito bom. Muito legal, Carlos. Saúde. Tenho vontade de conhecer. Muito bom. Vale a pena, vale realmente a pena. Ótima apresentação. Ótimo. Obrigado, Pedrão. Maravilhosa apresentação, Carlos, como Muito sempre. bom. Muito bom. É um show de turismo, cultura, arte, ciência e culminando com curiosidades múltiplas. Fora história e geografia. Esqueci, história e geografia. Viajamos juntos, viu, cara? Carlos, Oi? Viajamos juntos. viajamos juntos, É isso você aí. também. Obrigado. E valeu cada segundo. Obrigado, Muito bom. sócia. Parabéns, Carlos. Gostei muito, viu? Nossa. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Ana.
Super legal. Faltou dizer, posso falar mais algumas coisinhas? Os garçons e recepcionistas de hotel falam inglês. Nas universidades, você é obrigado a aprender o idioma local, o russo e o inglês. Nas lojas, é mais difícil gente que fala inglês, mas tem sempre a dona, que é um pouco mais velha, chama uma mocinha, que é universitária, e essa mocinha funciona de intérprete. E em nenhum momento a gente usou o passaporte, a não ser para entrar na Estônia e para entrar na Lituânia, e num determinado momento que pediram pertinho do aeroporto, não sei por quê. Os ônibus são extremamente bons, confortáveis, as estações são autoexplicativas, são bons os ônibus urbanos, extraurbanos, e o trem é que é um pouco deficiente, por enquanto nem pensar, e eles estão tentando adequar a bitola ao resto da Europa, porque para entrar na Lituânia, hoje da Polônia, você precisa rearranjar a bitola do trem. Então, é alguma coisa que é extremamente fácil. Se você ficar no centro das cidades, você está à vontade. Se você já vai um pouco para o subúrbio, como a gente fez na hora de visitar aquela prisão, com banheiros e cozinhas insuportáveis, aí a coisa é mais difícil, porque aí você tem que se entender por mímica. Acho que é isso. Bravo. Muito bom. Rui. Carlo, bom, fantástico, fascinante, uma viagem assim completa, tá certo? Que a gente, em 1h10, inesquecíveis. Mas eu queria saber, por tudo que você falou, quer dizer, duas coisas me marcaram, quer dizer, você falando que os jovens iam para a Finlândia para procurar emprego, outros iam para a Suécia para arranjar emprego. Qual é a atividade econômica desses três países? Quer dizer, como é que eles conseguem construir o que eles estão construindo? O que você vê lá é uma cidade feita, organizada. De onde que veio o dinheiro, tá certo, para fazer isso? A indústria é muito forte na Estônia, né? Então, a Estônia é um país realmente bem industrializado. E o que eles produzem, basicamente, esses países? Eles têm metais de sobra, não? Que eles exportam, e eles exportam também bastante móveis para todos os lugares do mundo. A Letônia já é mais agrícola, e a Lituânia é mais um meio termo. Ela é mais desenvolvida que a Estônia, mas nem tanto, e menos desenvolvida que a Estônia, mas nem tanto, e mais do que a Letônia. Mas são países que estão sobrevivendo de uma forma ou de outra, embora fique bem claro, como você bem observou, que o pessoal não tem lá muito futuro ficando lá dentro, né? E existe um negócio que eu não contei também. Qual é o cartão de crédito mais usado lá? Não é o Visa, não é o Mastercard. É um cartão de crédito sueco. Então, a Suécia está pondo as mãozinhas nesses três países de uma forma que começou muito discreta e está ampliando. Ok. Interessante. Muito bom. Alguma pergunta mais? Ainda tem pinho de Riga em Riga? Ainda tem o quê? Pinho de Riga. Pinho de Riga. Tem. Os vinhos das três são muito bons. Eu não cheguei a experimentar nenhum deles, mas eles têm um renome internacional, sim. Eles ganharam vários prêmios competindo com os melhores vinhos. Das três. Legal. Eu lembro que a Estônia, o vinho branco é muito famoso. Na Letônia e na Lituânia, eu não lembro de nada especial. Muito bom. Vinho ou pinho? Pinho. Não, eu perguntei pinho. Madeira. Quando é o O vinho? pinho. Ok. O pinho, inclusive, é um dos critérios para você reconhecer o âmbar. Que é enfim, né? O âmbar também vem dos pinheiros, e se você esfrega violentamente o âmbar,
você vai sentir um aroma de pinho. E outra alternativa é você queimar. Só que os vendedores não vão deixar você fazer isso, né? Então você só pode esfregar e sentir o cheiro. Ok. Legal. Excelente. Mais alguma coisa? Lúcia, dá para você dar uma palhinha aí do que vai acontecer na semana que vem? Dá. Bom, na semana que vem nós vamos ter o Roberto Berques falando sobre um livro chamado As Brasas. Uau! Yeah! É muito bom, né? É É um livro o... fantástico, não tem outra palavra. Um dos melhores livros que eu já li. E quem não leu ainda, corre, corre, corre para ler, porque vale a pena, nem que seja alguns capítulos. Porque cada capítulo é uma pergunta que sai. Como Legal. disse o Roberto Carlos, Lúcia, é uma brasa, Morai. Pois é. Bom, Lúcia, você coloca o convite? Eu vou colocar novamente. Tá, legal. Outra Tá coisa, ótimo. eu vou também colocar mais um convitezinho, que é o seguinte: nós vamos fazer uma degustação de cerveja. Vai ter uma apresentação sobre cerveja, vai ser feita pelo Ivan Regina. O Ivan não pôde vir hoje aqui, porque a mãe estava com problema de saúde, ele estava, enfim, levando para, enfim, hospital, enfim, algo nessa linha, e ele disse que não ia conseguir aparecer. Mas pediu para eu avisar e eu estou fazendo isso. E nós vamos fazer, então, uma degustação ao vivo no Bar Beija, do Flamínio. Ele vai, de qualquer maneira, apresentar quais são os tipos de cerveja que a gente vai estar degustando. Se alguém não puder ir e quiser ter em casa, compra e daí faz a degustação junto, tá? Ele vai primeiro fazer uma apresentação, eu e ele tivemos lá no bar para ver se dava, não dá para fazer, vai dar para fazer. Então, eu vou estar lá, vou levar o computador lá e nós vamos fazer a transmissão de lá, do bar Benja, tá bom? Então, eu acho que vai ser bem interessante. Se vocês puderem aparecer, vocês só pagam o consumo do bar e a cerveja vai ser patrocinada por mim e pelo Ivan, ok? E é só para degustar, não é para encher a cara, é só para degustar. Então, é isso. Bem, Vai ser que então, dia? isso então vai ser na semana seguinte a apresentação do Roberto Bertos, tá legal? Tá Então, ótimo. eu vou colocar também um lembretezinho aí. E Mas aí não é ele vai. carnaval? Mas não é carnaval semana seguinte do Roberto Berto? Não, é na outra, Ah, tá? ok. Ok? Ok. Ok. Então tá. Pessoal, muito Super. bom. Então, Carlos, abraço, obrigado. parabéns. Muito Carlos, legal. parabéns, foi ótimo. Carlos. Maravilha. Valeu. Ok. Muito bom. Parabéns, Carlos. Parabéns. Ótimo. Parabéns, Carlos. Abração. Até Tchau, mais. Carlos. Tchau, Tchau, tchau. boa noite a Tchau, tchau, todos. Boa noite. pessoal. Boa Tchau. noite. Tchau. Vai.